Olá, é um prazer estar aqui com você para iniciarmos o programa Claramente. Você de bem com a sua saúde mental. Hoje o tema é: não se deixe dominar por emoções. Baseado num prefácio que eu escrevi a convite do pastor Assad Bechara, no interessante livro dele intitulado Mical, Superando Traumas. Na Bíblia encontramos na história de Saul e sua filha Mical, assim como na história de Davi, a luta humana com os pensamentos, sentimentos, comportamentos, realidade dura, frustrações, abusos e decisões. Alguém disse que a vida deveria ser duas, uma para ensaiar e outra para viver. Talvez assim cometeríamos menos erros. Será? Saul, Mical, Davi, eu, você e todas as pessoas erramos na vida e várias vezes de uma forma irracional que nos espanta a nós mesmos, não é? Uma autora sobre codependência afetiva disse o seguinte: nós, seres humanos, somos perfeitamente imperfeitos. Outra cientista e escritora e pesquisadora do comportamento, Elaine Aron, que desde 1991 estuda e pesquisa sobre pessoas altamente sensíveis, verificou a existência de um traço de personalidade que ela chamou de HSP, em inglês significa Highly Sensitive Person, pessoa altamente sensível. Então, numa troca de e-mail com ela, sobre que eu fiz, com lutas sobre o assunto, era as lutas nos relacionamentos humanos, as dificuldades nos relacionamentos humanos, especialmente em pessoas que negam, fogem da verdade, resistem na procura de ajuda, ela comentou o seguinte, ela falou em inglês, claro, "No one is all bad". Ao pé da letra seria mais ou menos assim, ninguém é todo ruim ou ninguém é só ruim. E encontro um respaldo disso nos escritos de uma escritora que, inspirada por Deus, escreveu o seguinte: existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto, anelo de bondade. Mas contra esses princípios há um poder contendor, antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força à qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Isso está num livro fantástico chamado Educação, na página 29 da editora Casa Publicadora Brasileira. Precisamos viver a vida com este paradoxo, esta angústia, essa batalha dentro de nós. Saul vivia a vida dele e originalmente tinha boas características de personalidade. Era um rapaz bonito, com bom nível econômico e social, inteligente, trabalhador, corajoso, a princípio humilde, que não havia pedido para ser rei. Inicialmente, ao ser ungido rei, entendeu a sua dependência de Deus. Era uma pessoa agradável, de maneira que todos gostavam de estar perto dele. Inicialmente, Saul era dirigido pelo Espírito Santo. Será que quando ele fez as besteiras que a gente vai ver, será que então o que aconteceu quando Deus escolheu esse sujeito para ser rei? Será que Deus errou ao escolher Saul para ser rei de Israel? Deus faz escolhas erradas às vezes? Claro que não. Deus viu que Saul era o melhor na ocasião para o reinado. Entretanto, Saul tinha dificuldades com o que nós chamamos de inteligência emocional. A escritora que eu citei agora, Ellen White, ela explica que na história da civilização humana, todos os governantes que o Deus Criador permitiu e permite que cheguem ao poder, recebem de Deus, mediante o poder político, a chance de fazer a vontade do governante dos céus, que é governar com justiça, bondade, honestidade e verdade aqui na terra. E é uma pena que uma grande maioria em todas as eras se torna corrupta, não é mesmo? Então, chega o tempo, no fim da aprovação dos líderes dessas nações, quando Deus intervém para acabar com o mal. Veja esse comentário que ela faz. A cada nação que tem subido ao cenário da atividade, tem sido permitido que ocupasse seu lugar na terra, para que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito do vigia e santo. A profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais, Babilônia,
Média Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um destes, assim como com nações de menos poder, tem se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova e cada qual fracassou. Esmaeceu sua glória, passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Também está no excelente livro que eu falei, Educação, página 176. Qual o problema de Saul quanto à inteligência emocional? Primeiro vamos dar uma olhada em alguns componentes disso que a gente chama de inteligência emocional. As pessoas que aprenderam ou estão aprendendo a exercer este tipo de inteligência possuem 5 principais características. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, autocontrole. Terceiro, empatia. Quarto, inteligência social. E quinto, automotivação. Resumidamente, vamos ver o que significa cada uma delas. Então, primeiro, autoconhecimento tem que ver com a percepção e a consciência de seus próprios pensamentos e seus sentimentos. Olha esse texto. Grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Está no outro livro também, muito interessante, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 419. Uma segunda característica da inteligência emocional é o autocontrole. Autocontrole significa a pessoa conseguir administrar as emoções de modo que ela não seja dominada por sentimentos. A Bíblia fala disso, quando recomenda, a gente vê isso lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, diz lá, Paulo fala, irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo aprendeu a ter autocontrole, sem precisar usar medicamentos estabilizadores do humor. Interessante, não é? Então, nessa passagem bíblica, na carta dele aos Efésios, entre outras palavras, nós podemos ler o seguinte, ao invés de a gente pensar assim, irai-vos e não pequeis, pensa assim, tenha raiva quando isso for apropriado, mas não deixe a raiva ter você. Isto, dessa forma, é praticar o autocontrole emocional, que faz parte da pessoa com inteligência emocional. Um terceiro aspecto da inteligência emocional tem que ver com a empatia, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa diz que experimentou ou experimenta ainda, procurando estar no lugar dela para você ter uma noção aproximada do que ela lhe conta sobre a experiência dela, que pode ser uma perda, sofrimentos numa doença, uma vitória na vida, etc. Então, se alguém está contando para uma pessoa como ela sofreu, por exemplo, após ter sido demitida injustamente do emprego, a pessoa que está ouvindo a narrativa, se tiver empatia e se nunca foi demitida injustamente de um emprego, nunca vai dizer, eu sei como é que você se sente. O máximo que ela pode dizer é algo tipo, eu imagino como você se sente. Você só sabe quando você passou pelo mesmo problema. Quarto aspecto fala da inteligência social, que é uma outra característica da inteligência emocional e tem que ver com conseguir interagir bem com seus semelhantes, saber evitar discussões improdutivas, não ser inconveniente, não ser uma pessoa abusiva, além de outras coisas chatas. Finalmente, a automotivação está presente no indivíduo com inteligência emocional. Assim, ele consegue exercer a capacidade de buscar atingir alvos, metas e projetos. Muitos tipos de sofrimentos psicológicos estão relacionados com distorções de pensamento, que afetam os sentimentos e, por sua vez, perturbam as escolhas ou o comportamento, prejudicando os relacionamentos na nossa vida. E parece que Saul não avaliava a validade, a utilidade, a racionalidade de seus pensamentos quando começou a não mais seguir as orientações divinas manifestadas a ele de forma direta ou através do profeta Samuel. Precisamos checar se nossos pensamentos são corretos, se são saudáveis.
Analisar para ver se são baseados na realidade, se são verdadeiros e honestos. Essa educadora que eu já citei, ela diz assim: os pensamentos precisam ser educados. Cada dia devem os pensamentos ser educados e mantidos na justa direção, como agulha para o polo. Os pensamentos precisam ser controlados. Há trabalho importante diante de cada um de nós. Pensamentos corretos e propósitos puros não nos vêm espontaneamente. Temos que lutar por eles. Interessante que isso é citado nesse livro que você está vendo aí na tela e são características do que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa que tem sofrimentos emocionais, é um tipo de abordagem de ajuda humana que ajuda a checar os pensamentos para ver se são saudáveis ou não, se são baseados na realidade ou não e trocar, se não forem pensamentos bons, trocar por pensamentos saudáveis. Um exemplo muito comum de distorção de pensamento pode ser o de uma jovem que sempre se comunicava com a sua amiga por telefone celular. E num dia ela telefona para essa amiga e a amiga não atende. Aí logo que ela telefonou, a amiga não atendeu, ela pensou, olha o pensamento dela, puxa, será que ela não quis atender o telefone porque viu que era eu que estava telefonando? Depois, quando ela conseguiu falar com essa amiga, ela perguntou sobre o motivo dela não ter atendido. E a amiga falou o seguinte: a que horas que você me ligou? Ah, ela disse o horário e a amiga falou assim: ah, querida, naquela hora que você me ligou eu estava tomando banho. Então, segundo a teoria psicológica cognitivo-comportamental, que eu chamei TCC, as distorções de pensamento têm muito que ver com o surgimento do estado mental depressivo e a manutenção do estado depressivo. Ou seja, na maneira da pessoa depressiva pensar, é comum ter pensamentos distorcidos. O rei Saul, ao cultivar pensamentos de inveja, ciúme, ódio, vingança, rebeldia contra a vontade de Deus, passou a ter muitas distorções cognitivas, criando problemas com isso para as pessoas e para ele mesmo. Ora ele ficava triste, ora ele ficava furioso, ou então se angustiava por nutrir pensamentos ruins que geravam sentimentos complicados, levando a comportamentos disfuncionais, que no caso de Saul se tornaram até em atos violentos. A gente pensa e isso gera sentimentos que nos levam a comportamentos. Muitas pessoas cometem crimes porque surgem pensamentos distorcidos na mente delas, como, por exemplo, pensamentos de ciúme, que geram sentimentos irritadiços e de ira, os quais podem conduzir à violência. Bom, aguarde só um pouquinho e nós já voltamos com o segundo bloco do seu programa Claramente.